Turma boa do Nossa Educação de Jovens e Adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Vamos então verificar o tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 7, objeto de conhecimento, reforma religiosa. E detalhamento, a reforma protestante e a contra-reforma. A gente então vai falar nessa reforma da cristandade, como é que de fato surgiram as chamadas igrejas protestantes. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então sobre a reforma protestante. E para a gente entender essa reforma, é essencial que a gente compreenda então como estava a Igreja Católica ali do final da Idade Média e do início da chamada Era Moderna, ali entre os séculos XV e século XVI. Existia toda uma crítica que se fazia à Igreja nesse momento pela sua corrupção de dentro da própria instituição. E toda essa corrupção ela era acentuada ainda mais pelas chamadas vendas de indulgência. E isso que hoje em dia, no nosso presente, a gente pode imaginar como algo impensável, você vender terrenos no reino dos céus, justamente para acumular dinheiro, para acumular ainda mais poder durante aquele poder temporal que a igreja tinha. Ele era muito comum naquela época. Gente, a Igreja Católica, a Igreja Cristã como um todo, ela tinha um poder muito grande e uma influência enorme, visto que, mais uma vez, ela detinha o poder tanto espiritual, até porque ela controlava mentes e corações de fiéis, com a alegação de que você deve fazer o possível e tudo que a igreja está pedindo para você fazer, caso contrário você vai ser excomungado e, consequentemente, na visão daquele momento, você iria para o inferno. Gente, a excomunhão era algo tão pesado e tão sério que era basicamente a morte de uma pessoa socialmente. Porque quando você era excomungado, você era tirado do anseio e do convívio da comunidade cristã, comunidade católica naquele momento. E isso era mesmo que a morte. Por quê? Porque tudo estava vinculado ali com a igreja e com o pensamento dogmático que a igreja naquele momento estava ali colocando para os seus fiéis. Então essa era a crítica que muitos se faziam, que muitos dos primeiros reformadores faziam em relação ao que eles mesmos colocavam como a corrupção da Igreja Católica, a corrupção que o clero estava ali mergulhado naquele momento. Vamos então ao texto para a gente compreender um pouquinho melhor esse contexto em que a reforma protestante ela vai acontecer. E o texto nos fala o seguinte, pessoal, olha só. Reforma protestante foi uma revolução religiosa ocorrida no século XVI. Século XVI, para facilitar, são nos anos de 1500, fomentada por razões políticas, religiosas, que abalou profundamente a base da igreja cristã. Por quê, pessoal? Por que teve razões políticas além de religiosas, professor? Porque, obviamente, a burguesia, que era a principal força econômica daquele momento, ela não tolerava alguma dos princípios e dogmas da Igreja Católica, sobretudo no que diz respeito à acumulação de riquezas. Gente, a Igreja Católica pregava, entre outras coisas, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Contextualizando, o que naquele momento pensava, é que quem era rico não herdaria o reino dos céus e toda a riqueza deveria ser acumulada apenas pela instituição Igreja Católica. E a burguesia estava, entre outras coisas, tinha ali, entre outras coisas, a ideia de acúmulo de riquezas, acúmulo de capital. Existe aí um sociólogo chamado Max Weber, que ele analisa muito bem como essa ética protestante ela foi essencial para o florescimento do que viria a ser o capitalismo como a gente conhece hoje. Prestem atenção, galera. Então a Igreja Católica condenava ali o acúmulo de riquezas e, em contrapartida, a Igreja Protestante, o protestantismo, a igreja que vai surgir de dentro da cristandade, dizia o seguinte, que você pode honrar a Deus com o seu trabalho e que não é pecado você acumular riqueza. O pecado seria você esbanjar e desperdiçar aquela riqueza com coisas fúteis. Então, gente, uma reforma protestante ela agradou tanto politicamente, até porque os reis
e os príncipes daquele momento não toleravam dividir a sua autoridade com a igreja, como também um viés econômico, visto que para a burguesia, que era a classe social latente naquele momento, era de certa forma, muito conveniente que se tivesse uma doutrina e uma ideologia religiosa que não condenasse a sua prática. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Antecedentes da Reforma. Naquele período, o principal conflito aconteceu entre a Igreja e o Estado monárquico. Como forma de garantir o direito divino dos reis, os governantes cobiçavam o poder espiritual e ideológico pertencentes à Igreja e ao Papa. Além de desejarem cobrar tributos feudais, a burguesia também começou a incomodar-se com algumas ideias do catolicismo, como eu falei na época, gente. E uma dessas práticas que a Igreja Católica condenava era justamente o que a gente conhece como usura. O que vem ser a usura, professor? Basicamente, em grosso modo, usura é o empréstimo de dinheiro a juros. E isso era condenado veementemente pela Igreja Católica como um pecado mortal, um pecado muito grave. O que você tem que falar pra gente? A usura, o empréstimo em juros, era considerado um pecado pela Igreja, que também era contra o acúmulo de bens e de lucro. Olha só, gente, então a burguesia tinha uma ideologia religiosa que condenava a sua prática. Então, obviamente, ela buscaria uma ideologia religiosa que não condenasse a sua prática, que eles, os burgueses, continuaram a sua atividade lucrativa, mas tendo ali uma muleta religiosa onde eles poderiam se amparar, e o protestantismo, que surgiria posteriormente, viria então a calhar naquele momento para a própria burguesia também ter a sua religião própria. Os próprios reis, os próprios monarcas não queriam também dividir a sua autoridade temporal com a igreja. Tudo isso, basicamente, fez com que houvesse ali todo um cenário propício para que houvesse ali uma ruptura, uma revolução dentro da cristandade. Vamos adiante, vamos lá, galera. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, o abuso do poder, a avareza, a corrupção e todo tipo de desvio comum na Igreja Católica na Europa. Muito se criticava que não necessariamente você teria que ter o que a gente conhece como a vocação para entrar na igreja. Muitos dos principais sacerdotes, arcebispos e até mesmo o Papa, eles eram eleitos não por vocação, por serem pessoas santas, mas por pertencerem a famílias importantes ali da Europa naquele momento. E isso fez com que a corrupção se instalasse no centro da Igreja Católica. Isso era muito grave, porque a gente sabe que, se a gente analisar a sociedade daquele momento, tanto o clero como a nobreza estavam ali de mãos dadas. Geralmente as famílias importantes, as grandes famílias detentoras dos grandes feudos, tinham sempre um parente que virava membro do clero, que virava clérigo, e através da influência da família, ele conseguia ascender aos mais altos cargos ali da igreja, inclusive o próprio Papa, gente. As famílias, os grandes senhores feudais sempre enviavam um membro da sua família para pertencer ao clero e, através de conchaves políticos, acabava ascendendo, então, à posição de Papa. Sem invocação, vocês devem imaginar o que acontecia, né, gente? Grandes escândalos de corrupção, de avareza, inclusive, até mesmo de certos atos libidinosos aconteciam ali no centro da Igreja Católica, no meio do clero, e isso escandalizava muita gente. Necessariamente você deve imaginar que a grande maioria da população não tinha ali o conhecimento desses fatos. Mas o fato é que quando chegava ao conhecimento ali de certas pessoas, isso escandalizava muito. Então a corrupção digamos assim, toda a sorte de imoralidades estava ali escandalizando, estava instaurado ali no seio da Igreja Católica no final da Idade Média. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Vamos então conhecer os primeiros reformadores. E o primeiro que a gente vai conhecer é o John Wycliffe, que viveu nos anos de 1320 a 1384, era inglês e se formou em teologia na Universidade de Oxford.
desde os tempos de estudante, dirigia críticas ao clero, sobretudo com relação à falta de instrução dos sacerdotes e sua preocupação em acumular riquezas. Então, o primeiro camarada, o primeiro reformador, o primeiro teólogo que, de certa forma, teceu críticas severas à Igreja Católica foi o John Wycliffe. Seguidamente, a gente vai conhecer outro reformador, que também foi importante em suas críticas, que foi o John Hus, que viveu entre os anos de 1369 a 1415, discípulo e seguidor de Wycliffe, foi professor e reitor da Universidade de Praga, atual República Tcheca, tornou-se conhecido por ser brilhante orador e por fazer sermões na língua do seu povo, o tcheco, língua para a qual traduziu a Bíblia. Isso aqui também é importante, tá, gente? Em relação às escrituras sagradas, a própria Bíblia, só quem tinha ali a autoridade de ler e interpretar a Bíblia eram os sacerdotes, até porque naquele momento não existia a chamada Bíblia na linguagem local daquela região, tá, gente? Existia apenas a Bíblia em grego e hebraico, os pergaminhos antigos, que eram ali, então, interpretados pelas pessoas que falavam o latim, que também era um idioma ali do antigo Império Romano, uma tradição herdada pela Igreja Católica. Então, a maioria dos textos estavam em uma linguagem não conhecida pela população, e só quem tinha, então, ali o acesso às Sagradas Escrituras, a Bíblia, eram os sacerdotes que interpretavam ao seu bel prazer. Vamos ao texto. Vamos então conhecer o primeiro reformador de fato, que foi o nosso Martinho Lutero, que criou a chamada Igreja Luterana, o primeiro dos reformadores, o primeiro ali que deu origem o que seriam as igrejas ditas protestantes, como vocês devem conhecer inúmeras dos dias de hoje. A Reforma de Lutero. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero. Esse camarada que está aí do lado que vocês estão verificando na imagem, que viveu entre 1483 a 1546. Ele era monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico, negava algumas práticas apregoadas pela igreja. Uma delas, sem dúvida nenhuma, era a venda de indulgências. O que eram as indulgências, pessoal? Eram papéis vendidos pela Igreja Católica que prometiam perdoar os pecados. É basicamente como se você tivesse vivido, teoricamente, uma vida de pecado, mas você tem dinheiro. O que você faz, então? Você compra um pedaço de papel que lhe dava, teoricamente, o perdão dos seus pecados. E, naquele momento, a Igreja Católica estava vendendo indulgência de forma bem acentuada porque ele queria acumular riqueza e dinheiro para a construção da famosa Basílica de São Pedro. Galera, isso aqui é muito interessante, porque essa venda de indulgências ela era algo muito criticado e também muito usado naquele momento pela Igreja Católica. E isso escandalizou o próprio Martinho Lutero. Gente, o Martinho Lutero, então, escreveu uma carta para o Papa para, basicamente, relatar todas as críticas que ele tinha em relação à igreja para, segundo ele, tentar reformar a Igreja Católica para não praticar mais essas práticas, por assim dizer, que eram, na sua visão, algo polêmico e intolerável, tá, gente? Outra prática que o Martinho Lutero criticava bastante era as chamadas vendas das relíquias sagradas. O que era relíquias sagradas, professor? Era basicamente objetos que, segundo os vendedores, aqueles que vendiam, pertenciam a alguns santos. Basicamente um pedaço de osso, a grosso modo, que era vendido como se fosse o osso ali da perna de São João Batista, ou de São Pedro, por exemplo. Isso eram relíquias sagradas, gente, a ponto de o mesmo santo ter vários membros inferiores, como se fosse literalmente ali uma pessoa, um povo, uma pessoa com vários membros inferiores. Isso é muito interessante porque era uma prática bastante comum naquela época. Se vendia, inclusive, inúmeros pregos que eram colocados como os pregos utilizados na crucificação de Cristo, entre outras relíquias sagradas que eram vendidas e foram também duramente criticadas pelo Martinho Lutero. Vamos então verificar no texto
algumas das críticas mais ferrenhas do Martinho Lutero em relação ali à Igreja Católica. Vamos então ao texto. A igreja vendia papéis, as indulgências, como eu falei para vocês, e uma vez obtida, o comprador ganhava desde a diminuição de seu sofrimento no purgatório pós-morte até a absolvição absoluta de seus pecados. Inclusive, gente, muitos teólogos colocam essa origem desse local, que seria o purgatório, para onde as pessoas que não eram totalmente santas iriam literalmente purgar os seus pecados, como uma invenção da igreja da Idade Média, justamente para fazer com que as pessoas comprassem as indulgências, comprassem o perdão dos pecados e, consequentemente, fazia com que a igreja acumulasse mais e mais e mais riquezas para si. Vamos continuar com o texto. Vamos lá, gente. Em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João Texel, Lutero escreveu em documento com 95 pontos criticando a igreja e o próprio Papa. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo de Handburg. Ali, se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver o princípio da nova religião, no caso, o luteranismo. Qual a principal diferença ali do luteranismo justamente para a Igreja Católica? É justamente o fato de que ele acreditava que a salvação era algo dado de graça por Deus. Diferente da Igreja Católica, que dizia que você deveria ter boas obras para você herdar o reino dos céus, Lutero, através da sua nova religião que havia fundado, uma cisma, uma separação com a Igreja Católica cristã, acreditava que apenas a fé em Deus e pela graça divina seria adquirida a salvação, ou seja, quando você morresse, você iria para um lugar melhor, a partir do momento que você, de certa forma, tinha ali os seus pecados perdoados. E já a Igreja Católica dizia que além, obviamente, da graça de Deus, você também deveria demonstrar as suas boas obras. Além do mais, ele criticava o culto aos santos e dizia que apenas a fé em Jesus Cristo era verdadeira. E muitos nobres que estavam ali temerosos com o crescimento da igreja e basicamente queriam adquirir também as possessões da Igreja Católica, principalmente na Alemanha, acabaram aderindo ali à nova religião que viria a ser o luteranismo. Então a gente começa a estudar a Reforma Protestante e entendendo primeiramente a Reforma de Lutero. Vamos ao texto, vamos lá adiante. A Reforma de Calvino. Na França e na Holanda, nos chamados Países Baixos, ali no norte da Europa, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, 1509 a 1564. Pertencente à burguesia influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Só que, diferente do Lutero, o Calvino acreditava que a salvação ela não viria apenas pela graça, nem pelas obras, mas viria sobretudo pelo que ele chamava de predestinação. Na teoria de Calvino, ora, se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele está em todo lugar e ele é todo poderoso, então ele sabe quem será salvo e quem não será salvo, já que ele sabe de todas as coisas. E que uma das formas da gente verificar que uma pessoa é abençoada, ou seja, ela é salva, é pela sua fortuna e pela graça que ele adquire ao longo de sua vida. Galera, essa doutrina ela foi amplamente ali colocada em vigor justamente pela burguesia, que via uma doutrina que justificava a sua prática de acúmulo de capital. Gente, o calvinismo, a religião fundada por João Calvino, ela foi bastante difundida e bastante aceita justamente pela burguesia ali, principalmente da Holanda, ali dos Países Baixos, no norte da Europa, justamente porque ela pregava, entre outras coisas, que se você era rico, era sinal que você era agraciado por Deus e, consequentemente, sinal que você era predestinado a ser salvo. Vamos ao texto, vamos lá, galera? Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas.
no caso, a doutrina da predestinação. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo, justamente pelo fato da burguesia aceitar essa doutrina com mais facilidade, até porque uma doutrina que referendava a sua prática de acúmulo de capital. Atingiu os Países Baixos, a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos, na França, huguenotes, e na Inglaterra, de puritanos. Então a gente vê que várias igrejas, várias doutrinas, várias religiões surgiram como ramificações ali do calvinismo, inclusive as próprias igrejas presbiterianas, que é uma igreja herdeira diretamente ali do calvinismo, gente. Vamos então ao restante do texto. Vamos lá. A Reforma Anglicana. Vamos lá. Ficou conhecida pelo nome de Reforma Anglicana a decisão do rei Henrique VIII de mudar a religião oficial do país, tornando-se uma igreja criada especialmente para tal propósito, com ritos similares ao do catolicismo, mas que teriam como chefe supremo o monarca inglês no lugar do Papa. Basicamente, o rei Henrique VIII queria divorciar-se da sua atual esposa para casar novamente com Ana Bolena. O que ele fez, então? Como a Igreja Católica não permitia o seu divórcio, ele resolveu, então, romper vínculos com a Igreja Católica e fundar a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, ligada diretamente ao Estado inglês. Igreja Anglicana, inclusive, que permanece ativa até os dias atuais, como igreja ali oficial da Grã-Bretanha, uma igreja bastante influente naquela região do mundo. E a Igreja Católica, professor, ficou de braços atados, de mãos atadas com a reforma? Não, gente. A Igreja Católica também formulou uma reforma dentro da sua própria doutrina, e essa reforma católica ficou conhecida como a Contra-Reforma, e é sobre ela que a gente vai estudar a partir de agora. Olha só, gente. Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica que culminou em 1545 com o Concílio de Trento. Seu objetivo era reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo que estava ocorrendo no Sacro Império Romano-Germânico. Vamos adiante. Igualmente, as ideias humanistas e cientificistas criticavam duramente o modo de vida de parte do clero e questionavam os dogmas cristãos. Isso exigia uma resposta da Igreja Católica a estes novos tempos. Desta maneira, surgem pensadores como Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo entre outros que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. Essa reforma foi interessante porque, entre outras ordens religiosas, foi nesse momento que foi fundada a Ordem dos Jesuítas, que ficava incumbida, então, de levar o catolicismo para outras regiões além da Europa, e vieram, inclusive, para o Brasil participar ativamente do processo de catequização dos indígenas que aqui moravam. Gente, a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, eles eram bastante ativos em outros lugares além da Europa, inclusive na África e também aqui nas Américas. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. A chegada dos europeus na América também fez surgir a necessidade de uma ordem voltada para as missões. Nesse sentido, destaca-se a Companhia de Jesus, cujos membros eram conhecidos como jesuítas em 1534, fundado ali pelo religioso Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus, os jesuítas, foram assim, digamos, uma ordem religiosa muito ali vinculado às missões além do continente europeu, principalmente ali na região das Américas, América do Sul principalmente. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o Concílio de Trento. Entre 1545 e 1563, religiosos e teólogos se reuniram em concílio na cidade de Trento, situado atualmente na Itália. Antes de tudo, o que é um concílio? É uma reunião de bispos da Igreja Católica convocado pelo Papa quando surge uma questão grave sobre a fé. Vamos adiante.
O Concílio de Trento, desta maneira, o Concílio de Trento reuniu representantes da Igreja Católica em toda a Europa, das igrejas ortodoxas e teólogos também teólogos protestantes. O Concílio de Trento basicamente formulou as bases do que seria a Igreja Católica e a Igreja Cristã a partir desse momento. Estou aqui agora, diretamente do Concílio de Trento, justamente para analisar as consequências desse concílio. Entre outras coisas, instituiu a retomada do chamado Tribunal do Santo Ofício. Por que a retomada? Porque já era uma prática comum na Idade Média, mas a partir de então ela começou a ser cada vez mais acentuada esse Tribunal do Santo Ofício, que, entre outras coisas, buscava ali a manutenção dos dogmas da cristandade, dogmas católicos daquele momento, e também perseguir os chamados hereges, ou seja, aquelas pessoas que tinham ideias que iriam de encontro ali aos dogmas do cristianismo, do catolicismo naquela região. Gente, o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Tribunal da Inquisição, perseguiu as pessoas que estavam ali contrárias aos dogmas do catolicismo, e muitas pessoas acabaram ali morrendo na fogueira justamente por perseguição, principalmente aquelas pessoas que ousavam professar uma fé diferente do catolicismo. Vocês devem imaginar que com o surgimento do protestantismo, várias guerras religiosas e vários conflitos religiosos começaram a acontecer entre defensores do catolicismo e defensores do protestantismo. Vários, inclusive, episódios, como a Noite de São Bartolomeu, onde dezenas de protestantes foram massacrados por católicos, ou respostas a outros massacres vindo ali de protestantes em relação a católicos. Enfim, existiam muitos movimentos naquele momento que basicamente estavam ali para uma maneira de agir de forma intolerante aquelas pessoas que ousavam a crer em um dogma religioso diferente do que aquela pessoa estava aceitando naquele momento. Mais uma vez, gente, se acontecesse algo semelhante à reforma religiosa, gente, em outro momento histórico, provavelmente não aconteceria uma reforma aos moldes que aconteceu. Mas naquele momento da história, ali onde a burguesia estava bastante forte e necessitava de uma ideologia que pudesse aplacar os seus anseios, naquele momento, então, a reforma protestante pôde florescer e pôde, inclusive, dar origem a outras ramificações das igrejas cristãs que a gente conhece hoje. Vamos ao texto. O Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Tribunal da Inquisição, foi criado no século XII. Esse tribunal julgaria os hereges, segundo a visão da Igreja Católica. Igualmente foi criada o Index Librorum Prohibitorium, o índice de livros proibidos, que consistia numa lista de livros considerados imorais e contrários à fé da Igreja. Vamos adiante. A fim de revitalizar a catequese, tanto na Europa quanto na América, a Companhia de Jesus, criada ali por Inácio de Loyola, a Companhia dos Jesuítas, foi fundamental dentro da Reforma Católica, pois através do ensino das missões divulgaram a fé católica. Inclusive aqui no Brasil, por exemplo, foi aonde a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles atuaram de forma mais efusiva. E para a gente entender, inclusive, porque atualmente, embora números estejam mudando a cada dia, o Brasil é um país ainda de maioria católica, mas a gente verifica, conforme algumas análises de alguns dados, que mais e mais pessoas que aderem à religião protestante, ou que a gente conhece como evangélicos, estão crescendo de forma muito gradual. Estima-se que em poucos anos já ultrapasse, pela primeira vez na história, o número de evangélicos protestantes, como a gente conhece, em relação ao número de católicos. Isso é um fenômeno bastante interessante de se estudar, mas um fenômeno dos dias atuais. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. A gente vai encerrando por aqui.